E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na mente de um cara que é, tipo, mega importante para a filosofia moderna, É, ele mesmo. Immanuel Kant. Nome que pesa, né? Para ter uma noção do impacto, sabe aquela frase que rola por aí de que a filosofia europeia seja só um monte de notas de rodapé nas ideias de Platão? Ah, sim, classe. Então, com Kant rola uma parada parecida na filosofia moderna, ele meio que redefiniu o rolê. Total. Se você for parar pra pensar da lógica, tipo, a mais hardcore, sabe? Até as discussões sobre beleza, arte, essas coisas, quase não tem área da filosofia que ele não tenha mexido. É, o cara era um polvo, né? Tentáculos em tudo. E quem se interessa por essas paradas, por essas grandes questões da humanidade, vai acabar esbarrando no Kant em algum momento. Tipo destino, né? É meio que inevitável. Mas, ó, quem tá ouvindo a gente pensando, meu Deus, Kant, isso vai ser tenso demais, não vou sacar nada. Relaxa. Fica tranquilo. A ideia aqui é justamente pegar as ideias principais desse mestre, destrinchar tudo e trazer pra nossa realidade, sabe? Isso, sem aquela linguagem de dicionário que às vezes complica tudo. A gente quer te dar as ferramentas para entender o impacto do Kant no seu dia a dia. Seja para você, que manja tudo de filosofia, ou se esse é o seu primeiro contato com o nome dele, a gente te convida para embarcar nessa com a gente. E para essa viagem, a gente preparou um material top. A gente tem uns trechos da vida dele para situar o cara no tempo e espaço e vamos destrinchar as obras que são o coração do pensamento dele, tipo Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e a Crítica da Faculdade de Julgar. Só pedrada, né? Só clássico. A gente também vai dar uma olhada em uns ensaios super importantes, tipo o que é o iluminismo? E ideia de uma história universal de um ponto de vista cosmopolita. E para finalizar, separamos umas citações de aulas, outros escritos que ele deixou falando de Deus, moral, ciência, educação. A ideia é desmistificar tudo isso, entender o impacto dessas ideias e porque elas ainda são relevantes hoje em dia. Beleza, para a gente começar a aquecer os neurônios, um dos temas que atravessa a obra toda do Kant é essa busca pela liberdade humana. Como a gente pode ser livre no mundo que parece ser regido por regras fixas? Natureza, universo, tudo parece seguir um roteiro, né? Tipo física, causa e efeito. Leis que a ciência está sempre tentando desvendar. Exatamente. E aí fica a pergunta, como a gente se encaixa nisso? Será que a gente tem mesmo livre-arbítrio? Ou as nossas ações são só consequência dessas leis? Tipo um domínio cósmico, uma coisa levando a outra. Essa é a questão central. E é o ponto de partida para a gente entender a complexidade do Kant. Essa aparente contradição entre um mundo que parece funcionar no automático e a gente que se sente livre para escolher incomodava o Kant profundamente. Faz sentido. E aí entra aquele ensaio clássico dele de 1784, o que é o iluminismo. Para Kant, iluminismo não era só um período histórico, era um processo, tipo, a humanidade saindo da sua própria ignorância, sabe? Uma minoridade autoimposta, ele chama. Exato. E o que seria essa minoridade para ele? Basicamente, a gente não conseguiu usar nosso próprio cérebro, nossa razão, sem que alguém diga o que pensar ou fazer. É tipo terceirizar o pensamento, né? E ele deixava claro que isso não é por falta de inteligência, mas por falta de coragem. Coragem para quê? Para pensar por conta própria. E aí vem a frase que virou, tipo, o lema do iluminismo. Saper aude. Em bom português seria. Aos saber. Tenha coragem de usar sua própria inteligência. É um chamado para ação até hoje, né? Total. Um incentivo para a gente ser mais independente, buscar conhecimento por nós mesmos. E ele não parava por aí. Dizia que a preguiça e a covardia são as grandes inimigas da razão. É muito mais fácil deixar os outros pensarem pela gente, né? É, falar o que a gente tem que fazer no que acreditar. É cômodo. Oh. E por causa disso, sempre vai ter gente querendo ser nosso tutor, ditando regras. E aí a gente já vê a ligação entre conhecimento e liberdade no pensamento do Kant. Totalmente interligados. Buscar conhecimento, sair dessa minoridade já é um ato de liberdade. E essa busca levou ele a escrever as 3 críticas que são tipo a Bíblia do kantianismo. As obras-primas. Na Crítica da Razão Pura, de 1771, ele tenta mostrar como a ciência funciona e, ao mesmo tempo, como a gente tem livre-arbítrio. E ele se pergunta, como a gente pode ter certeza de alguma coisa? Como a gente sabe que o que a gente sabe é verdade? É, tipo, o que ele chama de conhecimento a priori, aquele que não depende da experiência. Exatamente. E a sacada aqui é que, para Kant, a mente não é só uma esponja que absorve informação. Ela molda a nossa experiência. A gente não é só um receptor passivo, a gente participa do processo. E essa mudança de perspectiva é tão importante que ficou conhecida como a Revolução Copernicana do Kant. Tipo, assim como Copérnico tirou a Terra do centro do universo, Kant colocou a mente no centro da nossa experiência. A gente não conhece as coisas como elas são, mas como elas aparecem pra gente. nossa, que doideira. É uma mudança radical.
E depois, em 1738, ele lança a Crítica da Razão Prática, onde ele fala sobre a liberdade. Para ele, o livre-arbítrio não é só teoria, ele se manifesta na nossa consciência moral. A gente sabe o que é certo e errado não por causa de uma regra externa, mas por algo dentro da gente. E tipo uma bússola interna. Isso. É a razão prática que guia a gente. E aí, em 1790, ele publica a Crítica da Faculdade de Julgar, que é um pouco mais complexo. Ele fala de estética, o que a gente acha bonito, e de teleologia, a ideia de que as coisas têm um propósito. Ele discute se existe uma finalidade na natureza e deixa um espaço para pensar no papel de Deus, mas tudo dentro dos limites da razão. Então, recapitulando, a gente tem as 3 críticas que são tipo obras monumentais. Sim, e no meio disso tudo ele propôs essa virada copernicana. Que a gente já começou a falar, mas explica de novo essa ideia. É como se ele tivesse virado o jogo. Em vez do mundo externo moldar a nossa mente. É a nossa mente que molda a experiência do mundo. A gente meio que cria a nossa realidade. É isso. E ele fala disso em Crítica da Razão Pura. Espaço, tempo, causa e efeito. Esses conceitos não existem por si só. É a nossa mente que organiza a experiência com base neles. Então quer dizer que a gente meio que impõe esses conceitos na realidade. É como se a gente usasse um óculos especial para enxergar o mundo. Caramba, que conceito doido. E por isso que ele fala que a gente cria os elementos do conhecimento do mundo a priori. Ou seja, antes da experiência. Mas é importante dizer que o idealismo dele não é igual ao de outros caras, tipo Berkeley ou Descartes. Boa. É importante diferenciar. O Kant não nega a existência do mundo externo. Ele só diz que a gente não conhece esse mundo diretamente. A gente conhece através da nossa percepção, que é moldada pela nossa mente. E essa ideia de conhecimento a priori é essencial, né? Total. É o conhecimento que a gente já tem dentro da gente, tipo um software básico da mente. As ferramentas para entender o mundo. Exatamente. Mudando de assunto. Mas ainda falando de ética, a gente tem o imperativo categórico. A grande sacada do Kant para a ética. Ele desenvolveu essa ideia para se contrapor ao utilitarismo e ao absolutismo moral. Basicamente, qual que é a ideia central do imperativo categórico? É um princípio moral que diz como devemos agir. A frase mais famosa é: age apenas de acordo com aquela máxima que possas querer que se torne uma lei universal. Entendi. Tipo, a gente tem que agir de um jeito que a gente gostaria que todo mundo agisse. É mais ou menos isso. Imagina que você está pensando em quebrar uma promessa. Acontece. Aí você pergunta, se todo mundo quebrasse promessas quando fosse conveniente, o que aconteceria? Esse é um caos, né? Ninguém mais ia confiar em ninguém. Exato. Então, para Kant, essa ação seria errada. A moral não pode depender só do interesse individual, ela tem que ser universal. Entendi. Tipo, um teste de universalização da ação. E o Kant também usa a diferença entre o que é e o que deveria ser, né? Sim, ele fala bastante disso. Só porque algo é de um jeito, não significa que deveria ser assim. A moralidade propõe como as coisas deveriam ser. E o mais legal é que o Kant não era só um filósofo de gabinete. Ele também contribuiu para a ciência. Verdade. A teoria Kant-Laplace sobre a formação do sistema solar é um exemplo. Ele era um cara multidisciplinar. Total. E essa teoria dele foi desenvolvida independentemente do Laplace, o que mostra o quão brilhante ele era. E tem uma frase dele que eu acho intrigante. O desejo de falar com Deus é absurdo. Como assim? Para Kant, a gente não consegue compreender Deus completamente. Então, tentar falar diretamente com once seria impossível, seria absurdo. A gente não tem as ferramentas para esse diálogo. Exatamente. Ele via a fé como algo separado da razão. A oração, para ele, tinha valor subjetivo, mas não era um bate-papo com Deus. Entendi. E ele também diferenciava religiões de culto de religião moral, né? Sim, ele criticava religiões que se prendiam a rituais e dogmas em vez de focar na conduta moral. Ele achava que a gente servia a Deus de verdade agindo de forma ética, justa. Exatamente. Qualquer outra coisa, para ele, era só ilusão. Ele até comparava o corpo a um templo, né? É tipo, a verdadeira religião se manifesta nas nossas ações, no nosso comportamento. E a ideia de que a moral vem antes da teologia é bem radical, né? A gente sabe o que é certo e errado antes de qualquer doutrina religiosa. A moralidade. Se justifica por si só. E para Kant, a liberdade era o único direito inato do ser humano. A gente nasce com ela. É a base de todos os outros direitos. A independência da vontade de qualquer outra pessoa. Mas aí solta aquela: da madeira torta da humanidade, nada reto jamais foi feito. Uma frase forte, né? Meio pessimista. Ele reconhecia as limitações da natureza humana. Para ele, a gente nunca vai conseguir criar uma sociedade perfeita. E a felicidade, como ele via isso. A felicidade, para ele, não era o objetivo final da moralidade. O importante era cumprir o dever, agir de forma correta. A felicidade era vista como algo subjetivo ligado à nossa experiência. E ele defendia paz perpétua entre as nações. Como ele imaginava isso? Ele acreditava que, com o mundo cada vez mais conectado,
A violação dos direitos humanos em um lugar afeta todo mundo. Faz sentido. Daí a ideia de um direito cosmopolita que protegeria os direitos de todos em qualquer lugar. E a paz seria consequência disso? Ele via a paz como um objetivo moral a ser alcançado. E o mandamento, ame ao próximo como a si mesmo. Para Kant, isso não era sobre sentir um amor piegas por todo mundo, Ufa! mas sim agir de forma benéfica, promover o bem-estar do próximo. Fazer o bem, basicamente. Isso. E ele acreditava que isso, com o tempo, cultivaria um sentimento genuíno de amor. Interessante. E ele falava sobre os atributos de um bom cidadão, né? Sim, ele dizia que um cidadão precisa ter liberdade, igualdade e independência. Liberdades para quê? Liberdade para obedecer às leis que ele próprio concordou, ou através de seus representantes. Ah, entendi. Igualdade. Igualdade perante a lei, ninguém acima dela. E independência. Ser capaz de sustentar, não depender da vontade de outros. Que é aquela frase? A morte do dogma é o nascimento da moralidade. Por Kant. Ele defendia a razão como guia moral e não dogmas religiosos. E a mentira? Ele detestava a mentira. Para ele, a mentira era a pior coisa. Mentir era negar a própria dignidade. Uma ofensa à razão. Exatamente. E antes de ser o filósofo que a gente conhece, ele também mandava bem nas ciências naturais. Verdade, ele escreveu sobre astronomia, física, cosmologia. Um gênio multifacetado. E na sua dissertação de 1770, ele já apresentava ideias que seriam centrais na sua obra. Tipo a diferença entre o mundo sensível, o que a gente percebe, e o inteligível, o mundo dos conceitos. Exatamente. Ele já estava pensando sobre a natureza do espaço e do tempo, a estrutura da nossa percepção. E o Hume foi um filósofo que deu uma chacoalhada nele, né? Sim, o Hume fez o Kant questionar tudo o que ele acreditava sobre metafísica. E isso levou ele a escrever os Prolegômenos, que prepararam o terreno para a crítica da razão pura. Exatamente. O Hume fez o Kant acordar para a realidade, digamos assim. Voltando ao ensaio sobre história, o Kant achava que a história da humanidade tem um progresso, mesmo que as ações individuais pareçam caóticas. Ele acreditava que a gente, como espécie, está sempre evoluindo, aprendendo com os erros. E a razão para ele era o motor dessa evolução. A razão nos tira do mundo puramente animal, nos impulsiona para frente. Mas ele também falava do antagonismo na sociedade, né? Os conflitos, os interesses diferentes. E via isso como motor da evolução. Como assim? Ele achava que o conflito, o atrito entre as pessoas, leva à criação de leis e instituições. Para regular as coisas. Exatamente. E ele colocava a criação de uma sociedade justa como o maior desafio da humanidade. E ele reconhecia que isso era difícil, né? Sim, ele sabia que a gente não ia chegar à perfeição por causa das nossas limitações. Nossa, madeira torta. A gente sempre vai ter problemas, conflitos, mas a gente precisa tentar. E a guerra? Ele via a guerra como parte desse processo. Ele achava que a guerra, por mais terrível que seja, pode levar a um estado de paz. Tipo, a gente aprende com o sofrimento. Ele acreditava que depois da destruição, os países se uniriam para evitar novas guerras. E ele fazia uma distinção entre cultura e moralidade. Sim, ele dizia que a gente pode ser culto, ter conhecimento, mas não ser moralmente bom. E a filosofia teria um papel importante nesse processo de aprimoramento moral. Sim, a filosofia nos ajuda a pensar criticamente sobre os nossos valores, a buscar a verdade e o bem. Falando da fundamentação da metafísica dos costumes, o que era boa vontade para ele. A boa vontade era a única coisa que ele considerava boa em si mesma. Sem nenhuma restrição. Isso, inteligência, coragem, felicidade, tudo isso podia ser usado para o mal. Mas a boa vontade não. Exatamente. Ela era a base da moralidade. E a primeira formulação do imperativo categórico, a universalização das máximas. É o teste para saber se uma ação é moralmente correta. Se você pode querer que todo mundo haja da mesma forma. E agir por dever, por respeito à lei moral, era fundamental para ele. Sim, não bastava agir de acordo com a lei, por medo de punição ou por interesse. Tinha que ser por convicção. Exatamente. E a segunda formulação do imperativo, aquela de tratar a humanidade como um fim em si mesma. É um princípio fundamental. A gente nunca pode usar outra pessoa só como um meio para atingir nossos objetivos. Cada pessoa tem um valor intrínseco, Exatamente. que é a distinção entre preço e dignidade que ele faz. Coisas têm preço, podem ser trocadas. Não. Mas a dignidade humana não tem preço. É algo que não se compra. Exatamente. Em Fundamentos Metafísicos da Ciência Natural, ele fala que a metafísica é importante até para a ciência. E acreditava que a ciência precisa de princípios metafísicos para funcionar, mesmo que os cientistas não percebam. E que a matemática é fundamental para a ciência. Sim, ele dizia que a verdadeira ciência natural precisa da matemática para ser precisa. E em Crítica da Razão Pura, ele fala das grandes questões que a mente humana enfrenta. As perguntas que a gente se faz sobre a existência, o universo, a nossa própria natureza.
E que a razão busca respostas, mas esbarra em limites. Exatamente. A gente quer saber tudo, mas tem coisas que estão além da nossa compreensão. E ele fala da matemática como um modelo de conhecimento, né? Sim, a matemática é um sistema lógico e preciso, que não depende da nossa experiência sensorial. É um conhecimento puro, digamos assim. Isso. E a famosa frase: achei necessário negar o conhecimento para dar espaço à fé. Essa frase é muito mal interpretada. O Kant não estava rejeitando a razão. Ele só estava delimitando o campo da razão e o campo da fé. Exatamente. Tem coisas que a razão não consegue explicar e aí entra a fé. E a crítica, para ele, era essencial para evitar o dogmatismo e o ceticismo. Ele criticava tanto o excesso de certeza quanto o excesso de dúvida. Ele buscava um caminho do meio, um equilíbrio. Exatamente. E a ideia de que todo conhecimento começa com a experiência, mas não deriva só dela. É a chave para entender o a priori. A experiência nos dá os dados, mas a mente organiza esses dados. A gente não é uma tábula rasa. Exatamente. É a analogia da pomba, que pensa que voaria melhor sem o ar. A pomba precisa do ar para voar, assim como a gente precisa da experiência para pensar. Mas a razão tende a ir além da experiência. A gente quer sempre ir mais longe, entender o que está além dos limites. E a união de pensamento e intuição. Para ele, um não funciona sem o outro. A gente precisa dos sentidos e da razão para conhecer o mundo. E a imaginação também entra nesse processo. Sim, a imaginação ajuda a gente a organizar a experiência, a dar sentido ao que a gente percebe. E o autoconhecimento, ele dizia que é limitado, né? A gente só se conhece como a gente aparece para si mesmo, não como a gente é de verdade. Tem mistério aí. Sempre. E ele falava que os sentidos não erram, o erro está no julgamento. Os sentidos só captam as informações. Quem interpreta é a razão. E a ordem da natureza, para ele, sugeria a existência de ideias ordenadoras. Ele viu uma inteligência por trás da natureza. E os grandes temas da metafísica, Deus, liberdade e imortalidade. Essas questões continuavam sendo importantes para ele. E a razão buscava respostas para elas. Mas ele reconhecia os limites da razão. E a razão, para ele, tinha essa natureza de querer organizar tudo, né? Sim, a gente busca padrões, conexões, tenta dar sentido ao mundo. E a prova da existência de Deus a partir da ordem da natureza. Para ele, essa prova só mostrava a existência de um arquiteto, não de um criador. Alguém que organizou o mundo, mas não criou do nada. Exatamente. E a progressão do conhecimento, das intuições para os conceitos, para as ideias. É um caminho que a razão percorre para tentar entender o mundo. E a diferença entre filosofia e matemática. A filosofia analisa conceitos. A matemática cria novos conceitos. E o papel da filosofia, para ele? Conhecer os seus próprios limites. Saber o que a razão pode e o que não pode alcançar. E as três grandes perguntas. O que posso saber? O que devo fazer? O que me é permitido esperar? Essas perguntas resumem as grandes áreas da filosofia: metafísica, ética e religião. Passando para a crítica da razão prática, tem aquela frase sobre o céu estrelado e a lei moral. Linda, né? É de arrepiar. Ele mostra a grandeza do universo e a grandeza da moral dentro da gente. E a moralidade, para ele, não era sobre ser feliz, mas sobre ser digno da felicidade. Exatamente. A gente tem que agir de forma correta, independente das consequências. E ele falava da sabedoria da vida, das coisas que acontecem, boas e ruins. A gente não controla tudo, tem coisas que a gente precisa aceitar. E a lei moral, essa voz interior, mostra que a gente é mais do que matéria. A gente tem uma dimensão moral e espiritual que nos conecta com algo maior. Em Crítica do Julgamento, ele fala que nem Newton podia explicar a vida. A ciência tem limites. Não consegue explicar tudo, principalmente a vida. E a religião, dentro dos limites da simples razão, ele separa a religião revelada de religião natural. Para ele, a religião natural era a verdadeira, baseada na razão e na moral. E ele criticava as religiões que se perdiam em rituais e dogmas. Ele achava que a gente servia a Deus agindo de forma ética, não com rituais vazios. E a consciência era fundamental para ele. A consciência é a voz da razão prática, que nos guia nas decisões morais. E ele criticava a ideia de que é melhor acreditar de mais do que de menos. Ele achava que isso era desonestidade intelectual, acreditar em coisas sem fundamento. E a paz perpétua. Ele sonhava com um mundo em paz, com nações unidas por leis justas. A ideal a ser buscado. Sim, um objetivo moral para a humanidade. E em Metafísica da Moral, ele reafirma a importância da justiça. Mesmo em situações extremas, a justiça deve prevalecer. E ele fala do imperativo categórico de novo, né? O princípio central da moral kantiana: agir de um jeito que a gente gostaria que todo mundo agisse. E a metáfora do verme. Quem se rebaixa moralmente perde o direito de reclamar. E a liberdade. A liberdade se manifesta quando a gente trata a humanidade como um fim e não como um meio.
E a frase sobre a descida ao inferno do autoconhecimento. É preciso se conhecer e conhecer as próprias falhas para poder evoluir moralmente. E um ensaio sobre o direito de mentir. Ele era radicalmente contra a mentira, mesmo em situações que pareciam justificar. E a antropologia, ele faz umas observações polêmicas sobre alguns povos. É importante a gente contextualizar isso, entender a época em que ele viveu. Não podemos concordar com tudo, mas precisamos entender o contexto. Exatamente. E ele criticava os rituais religiosos vazios, sem impacto na vida moral. Sim, ele defendia uma religião baseada na ética, na prática do bem. E ele falava da repetição de hábitos, que pode diminuir o valor moral da ação. Para ele, a ação moral tem que ser consciente, livre. E a ideia das pessoas civilizadas como atores. A gente finge ter virtudes, Yeah. mas essa prática pode levar a mudança real. E o conselho de negar prazeres imediatos. Ele valorizava a prudência, a capacidade de adiar a gratificação para alcançar algo maior. E a crítica àqueles que proíbem o uso da razão em questões de fé. Ele defendia a liberdade de pensamento, a autonomia da razão. E as 3 máximas para a sabedoria. Pensar por si mesmo, se colocar no lugar do outro, pensar de forma consistente. Bons conselhos. E a diferença entre mente lenta e mente rápida. Ele valorizava a profundidade, a reflexão, mesmo que fosse mais lenta. E a importância de ter um propósito na vida. A vida não é só existir, é preciso ter um objetivo, algo que nos mova. E o poder ambíguo do dinheiro. Ele pode ser útil, mas também pode corromper. E a visão da humanidade se autodestruindo. Ele reconhecia nossa capacidade de fazer o mal, mas ainda acreditava no progresso, E a definição de caráter. agia com base em princípios, na dignidade humana. E os diferentes tipos de preço. Talento, temperamento, caráter. Cada um tem seu valor. E as observações dele sobre as mulheres. É preciso ter cuidado, entender o contexto da época. E a rivalidade entre Inglaterra e França. Ele via isso como reflexo de diferenças culturais de caráter. E a crença na capacidade humana de construir um mundo melhor. Ele acreditava que a gente podia usar a razão para criar uma sociedade mais justa. E na pedagogia ele critica o sistema de recompensa e punição na educação. Ele achava que isso não ensinava a moral verdadeira, só mudava o comportamento. E a importância da liberdade na educação. As crianças precisam aprender a ser livres, mas também a entender os limites da liberdade. E a disciplina como base. Sim, a disciplina ensina a controlar os impulsos, a respeitar os outros. Os valores que ele defendia. Viver sem excessos, abominar a mentira, respeitar os direitos dos outros, E a instrução negativa. ensinar o que não fazer, antes de ensinar o que fazer. E adiar a instrução religiosa. Sim, primeiro a moral, depois a religião. E refinar o comportamento sem mimar. Encontrou o equilíbrio na educação. E encorajar a fala franca, honestidade. Sim, a autenticidade é fundamental. E focar na solidez do aprendizado. Buscar o conhecimento profundo, não a aparência. E o desenvolvimento da boa vontade. A base da moralidade que deve ser cultivada desde cedo. E a importância de procurar o caráter da criança. Sim, mais do que os talentos, o caráter é o que importa. E a crença no próprio poder de agir. Acreditar em si mesmo é fundamental para realizar os nossos desejos. E o perigo da ciência quando leva à vaidade. O conhecimento deve ser usado para o bem, para melhorar a humanidade. E a importância de entender o nosso lugar no universo. Qual o nosso papel? O que significa ser humano? Essas são as grandes perguntas. E a mudança pessoal do Kant, que passou a se importar com os direitos humanos. Ele se tornou mais consciente das questões sociais, da necessidade de justiça. E a influência da cultura nos sentimentos morais. A moralidade não é algo abstrato. Ela é moldada pelo contexto social. E a crítica à ideia de um Deus imposto. A fé deve ser livre, não imposta. E a aversão à escravidão. A liberdade é um direito natural de todo ser humano. E o horror ao suicídio. É a violação da nossa própria natureza, da nossa dignidade. E a conexão entre crueldade com animais e insensibilidade com humanos. A forma como a gente trata os animais reflete a nossa compaixão ou a falta dela? Nossa, quanta coisa a gente viu hoje. O Kant era um gênio, né? Tantas ideias, tantos insights. Pra gente fechar, quais seriam as ideias mais importantes? O Sapir-Whorf. A importância de pensar por conta própria. A virada copernicana. A ideia de que a mente molda a nossa experiência. E o imperativo categórico, a regra de ouro da ética kantiana. E aí, o que você achou de tudo isso? Conseguiu conectar as ideias do Kant com a sua vida? A gente espera que sim. E para te deixar pensando, uma pergunta. Como você vê as ideias do Kant se aplicando aos problemas do mundo de hoje? Como a gente pode usar o pensamento dele para construir um mundo melhor? Fica a reflexão. E se você quiser se aprofundar mais, corre lá e pega um livro do Kant para ler. Vale a pena. A gente se vê no próximo Deep Dive. Até lá. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal